Olá pessoal, eu sou o Jackson Mebosco e vocês estão na aula sobre IoT. E hoje a nossa unidade de ensino é sobre fundamentos básicos do IoT. E o que a gente vai falar aqui é identificar os principais fundamentos da IoT e M2M. A gente vai descrever sobre as diferentes formas de conectividade e também a gente vai listar as principais aplicações de IoT. Então aqui a gente vai dar uma breve introdução ao IoT. Então, a internet das coisas, ela serve para conectar dispositivos físicos à internet, então permitindo o controle e o monitoramento remoto. Então, a IoT, a internet das coisas, ela é uma rede que ela é conectada à internet. Então, ela permite o controle e monitoramento remoto, trazendo conforto, praticidade e segurança aí para os usuários. Então, aqui a gente vai falar o cenário tradicional versus o cenário com IoT. Então, a comparação entre o acendimento tradicional de uma lâmpada e o uso da IoT. Aqui a gente vai trazer um exemplo, que é o interruptor manual que a gente aperta versus o controle via aplicativo, né? Onde você, além de ligar e desligar a lâmpada, você pode alterar a cor, você pode criar rotinas, tá? Então, no cenário tradicional, uma lâmpada ela é controlada aí por um interruptor manual, né? Com a IoT, o controle pode ser feito aí via aplicativo, permitindo uma programação de horários e maior conveniência. Na parte de usuários e aplicativos. Então, os usuários, eles utilizam aplicativos móveis, tá? Para controlar os dispositivos de IoT, tá? Um exemplo aqui, então, são definições de horários de acendimento e desligamento. Então, com esses aplicativos móveis, os usuários eles podem controlar dispositivos, né? Como lâmpadas, definindo horários de acendimento e desligamento. Isso aí aumenta a praticidade e o conforto. Na parte aí de interação e dispositivos. Então, os dispositivos, eles interagem com a nuvem para processar e armazenar esses dados. Um exemplo aí seria o gateway ou a nuvem. Então, os dispositivos IoT, eles são como celulares, eles fazem essa parte de interação à nuvem aí para processar e armazenar dados. Então, isso permite aí um controle remoto e a recuperação de dados de telemetria. Então, a gente chegou agora na parte de dados de telemetria. Então, os dados de telemetria, eles são essenciais para o funcionamento do IoT. Aqui a gente pode trazer alguns exemplos, que são as informações sobre o estado, né, da coisa, ou seja, como as lâmpadas e interruptores. Então, os dados de telemetria, como o estado de dispositivos e interruptores, são fundamentais aí para o funcionamento do IoT. Então, eles permitem aí o monitoramento e um controle eficiente desses objetos. Vamos lá, na parte de IoT, na parte de gateway. Então, o IoT Gateway, ele conecta diferentes tecnologias, então criando uma ponte entre os sensores e a internet. Um exemplo são a Wi-Fi e os transceptores. Então, o IoT Gateway, ele é crucial aí para conectar diferentes tecnologias, criando uma ponte entre sensores e a parte da internet, tá? Então, ela processa os dados antes de enviá-los para a nuvem. Na parte aí de controle de dados, como isso funciona? Então, o controle de dados é feito através dos gateways, tá? E dispositivos de rede. Um exemplo aqui seria o processamento e o envio desses dados. Então, o controle de dados na IoT, ele envolve os gateways e os dispositivos de rede, que processam e enviam esses dados para a nuvem. Então, isso faz com que garante aí que o envio eficiente do sistema. Na parte de transportador e controlador. Então, o transportador e o controlador, eles são responsáveis por ligar ou desligar aí os dispositivos. Ou seja, eles são os atuadores, tá? E eles que dão a instrução aí dos controles. Então, o transportador e o controlador são responsáveis por ligar ou desligar os dispositivos IoTs, como lâmpadas, com base em instruções recebidas. Agora a gente vai falar sobre os benefícios da IoT. Então, a IoT ela traz conforto, praticidade e também segurança. Aqui a gente pode trazer como exemplos aí controle remoto e uma automação residencial. Ou seja, a IoT ela oferece diversos benefícios, como controle remoto e automação residencial,
aumentando o conforto, a praticidade e a segurança dos usuários. Aqui a gente pode trazer alguns exemplos aqui de rotinas na própria residência, que seria a pessoa, antes de chegar em casa, ela consegue ligar o ar-condicionado, né? Já deixar num grau bom, trazendo já conforto quando chegar em casa. Pode também já ligar o som, a TV ou as lâmpadas. Então, já trazendo aí benefícios para que quando chegar em casa já tem tudo isso já ativado da maneira que a pessoa já quer, né? Trazendo aí segurança, até praticidade para os usuários. Até câmeras de segurança dá para olhar antes se está tudo certo aí a residência, antes de entrar em casa, os alarmes. Então, traz todos esses benefícios aí para nossos usuários. E na parte dos desafios, tá? Então, a IoT, ela enfrenta desafios como segurança e privacidade de dados. Aqui seria um problema sobre proteção contra hackers, tá? Ou também vazamento desses dados. Então, apesar desses benefícios, né, a IoT, ela enfrenta desafios significativos como a segurança e a privacidade dos dados, que isso é essencial aí para proteger os dispositivos contra hackers e também os vazamentos. Vamos lá, seguindo aqui na parte de aplicações práticas da IoT. Então, só um pouco antes tem... Não, é isso mesmo. Aplicações práticas da IoT. Então, a IoT ela é usada em diversas áreas, tá? Como automação residencial, saúde e agricultura. E a gente pode trazer alguns exemplos, que seria a parte de casas inteligentes, como a gente comentou anteriormente, a parte de monitoramento de saúde e na parte de agricultura de previsão. Ou seja, a IoT ela tem aplicações práticas em diversas áreas, incluindo automação residencial, saúde e agricultura. Então, isso melhora aí a eficiência e a qualidade de vida de todos nós. O futuro da IoT já inclui aí a parte da maior integração e avanços tecnológicos, tá? Ou seja, os exemplos que a gente pode trazer para o futuro são as cidades inteligentes, tá? E os veículos autônomos. Então, o futuro da IoT, ele promete maior integração, tá? E avanços tecnológicos, como cidades inteligentes e veículos autônomos, tá? Essas inovações, elas transformarão nossa maneira de viver e trabalhar. Então, de Big Data, seria o armazenamento mais o processamento, né? Então, a parte do armazenamento são os dados estruturados e a parte do processamento, os dados não estruturados. Ou seja, a Big Data trabalha com um grande volume de dados, diferentes tipos de entrada. Beleza, então vamos lá. Big Data e a parte do Data Mining, ou seja, grandes volumes de dados e análise detalhada. Então, são ações estratégicas, tá? E novas formas de abordar os clientes. Isso serve para a gente ter um aumento de produtividade na parte das indústrias. Seguindo aqui, a parte do Data Mining. Então, ele tem a responsabilidade da coleta dos dados para as análises. Lembrando que nem todos esses dados eles são valiosos, né? Eles são precisos ser feitos pré-processamentos e a parte da seleção desses dados. Os dados úteis, eles se tornam em informações, tá? Que depois eles são apresentados os aspectos úteis e de valor agregado. Na parte de tecnologias no IoT, que significa a internet das coisas, é a parte de conexão de todos os tipos de objetos físicos à internet. Aqui a gente pode trazer alguns exemplos como geladeiras, lâmpadas, partes de tomadas inteligentes. As tomadas inteligentes também são muito úteis, porque a gente consegue economizar muita energia. Eu utilizo aqui em grande parte aqui do meu apartamento
onde à noite eu desligo todas as tomadas, menos de geladeiras, freezer, essas coisas assim, né? Mas televisão, videogames, micro-ondas, então isso acaba que economiza bastante, tá? Então existem também dispositivos médicos, né? Que servem para medir aí desde batimentos e tudo, né? E também a parte de cidades inteligentes, né? Que são interligados aí com vários tipos de sensores. E os dados gerados pela IoT? Então, no ano de 2020, a quantidade de dispositivos conectados chegaram a 25 bilhões, ou seja, a IoT está em grande crescimento e já está sendo utilizada desde 2020 e existem aí muitos dispositivos já conectados. Na parte de equipamentos aí que estão surgindo, estão os carros inteligentes, novos celulares e a parte de relógios também, entre muitos outros. E esses dados que são gerados pela IoT? A gente tem a parte de dados e a parte já de Big Data. Então, esses dados eles devem ir para algum lugar para não se perder, tá? Então, ele deve ainda ser minerada, né? Ela deve ser pré-processada, selecionada, para ter um valor agregado a esses dados que vêm da IoT. Então, para ser aí passível de uma utilização. Olá, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.